Se você já viu Rick and Morty, já sabe que se trata de uma animação de ficção científica sem muitas pretensões de seguir precisamente as leis universais. E frequentemente isso resulta em cenários bizarros, como viajar para universos paralelos em que móveis sentam em humanos e pedem telefones por meio de uma pizza. Mas apesar de o objetivo da série não ser exatidão científica, isso não impede de, algumas vezes, a ciência estar no cerne de discussões extremamente importantes do desenho. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre como que Rick and Morty expõe o negacionismo científico. E para isso, analisaremos o 9º episódio da primeira temporada, chamado de Uma Loja do Diabo. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delisla. E nesse canal, a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. E, logicamente, também falamos de Rick and Morty, BoJack Horseman e vários outros elementos da cultura pop que podem ser vistos com esse viés mais psicológico e mais filosófico. Então, se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. Custa nada isso. Clica no gostei, porque é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. Bom, então voltando ao Rick and Morty, nesse episódio, nós vamos analisar o 9º episódio da primeira temporada, que é chamado de Uma Loja do Diabo. Mais especificamente, focaremos na aventura vivenciada por Morty e seu pai em Plutão. Bom, se você não se lembra do que aconteceu nesse episódio, vamos fazer uma breve recapitulação. No início do episódio, Morty pede ajuda a seu avô para fazer um trabalho para a Feira de Ciências, mas Jerry intervém, dizendo que esse tipo de projeto é tradicionalmente algo de pai para filho. E apesar de meio contrariado, Morty aceita a ajuda de seu pai, porque a sua mãe o lembra da baixa autoconfiança de Jerry. Quando decidem fazer um modelo do sistema solar, começa a grande discussão que direciona o episódio. Plutão é um planeta? Jerry diz que na escola aprendeu que Plutão era um planeta e que planetas não mudam. E o diálogo segue da seguinte forma: Na verdade, não acho que Plutão seja um planeta. É claro que Plutão é um planeta, filho. Aprendi isso na 3ª série. Então, mas eles mudaram isso. Morty, ninguém muda os planetas. Eu acabei de ver no Google, Plutão não é um planeta, mudaram isso em 2006. Mais tarde, Jerry liga para a NASA para discutir a real classificação de Plutão. E logo depois, eles são abduzidos por alienígenas plutonianos e conhecem o rei Flip Nips. O governante os leva à frente de uma multidão que reverencia Jerry por dizer que Plutão é sim um planeta. Logo depois, Morty conhece o cientista Scroop Noopers, que denuncia que empresas estão extraindo plutônio do núcleo de Plutão para gerar energia, o que tem feito o corpo celeste diminuir e morrer paulatinamente. Portanto, o discurso de que Plutão ainda ser um planeta seria importante para essas empresas, pois assim continuariam explorando seus recursos. Apesar das tentativas de Morty em alertar seu pai sobre essa conspiração, Jerry não se convence. Ele só assume estar errado depois que o rei Flip Nips captura o cientista Scroop Noopers e revela que ele é seu filho. E no fim, os plutonianos devolvem Jerry à Terra, onde ele conversa com Morty, que diz que usará o robô que pega manteiga feito por Rick como projeto da Feira de Ciências. O comportamento de Jerry durante todo o episódio é bem ilustrativo sobre como que o negacionismo científico funciona. Aqui nós vamos falar de 3 principais pontos. Primeiro, a confirmação de nossas ideias por um grupo. Segundo, a desqualificação do crítico. E por último, a racionalização de ideias inconsistentes. Começando pelo primeiro. Todo mundo já deve ter passado por uma situação em que tem uma opinião sobre um assunto, mas todo mundo ao redor parece discordar, até que outra pessoa aparece para dar suporte para o que você diz. E esse indivíduo parece uma espécie de salvador lúcido entre todos os outros sujeitos. Como animais sociais, o status e a sensação de pertencimento a um grupo são bens bem valiosos para nós, mesmo se for por meio da convergência de ideias. Ao mesmo tempo, o isolamento e o rebaixamento nos são estressantes. É possível observar isso acontecendo de maneira bem clara com Jerry. Ele tem uma autoestima baixa em relação à sua inteligência. E quando seu filho o questiona
e a NASA não confirma suas expectativas, ele se vê totalmente sozinho na sua tese, até que ele é sequestrado por uma raça que apoia por completo seu pensamento. Inclusive, o leva para eventos e programas de TV para dar um único anúncio: Plutão é um planeta. O que pode ser visto aqui é o exemplo perfeito de um efeito de retroalimentação dentro do grupo. Alguém tem uma ideia, os outros a compartilham, o que reforça a crença de que aquilo é verdade. Além disso, surgem pensamentos do tipo: não é possível que tantas pessoas tão inteligentes estejam erradas ao mesmo tempo. Portanto, isso só pode ser verdade. Uma argumentação bem parecida é possível de ser vista na cena em que Mori tenta convencer seu pai dentro do carro. Pai, Plutão não é um planeta, tá encolhendo por causa das corporações. Sei, é o que aquele maluquete antiplanetas do Scroopnoopers estava gritando do lado de fora do Ministério do Fundo Monetário. Tá me dizendo que 4 bilhões de plutonianos estão errados? Perceba como que o fundamento no qual Jerry se baseia nesse momento não é no de que Plutão possui características que nos levaria a classificá-lo como planeta, mas sim que é improvável que bilhões de plutonianos estariam todos errados ao mesmo tempo. Mas essa é uma ilusão. Afinal, é possível que alguma coisa pareça verdade simplesmente porque está todo mundo errado ao mesmo tempo. Por exemplo, já tratamos em outros vídeos dos experimentos de Solomon Asch, no qual um voluntário entrava numa sala com 7 outras pessoas, que na verdade trabalhavam para o projeto de pesquisa. Durante o experimento, eram apresentados 2 cartões, um com uma linha e outro com 3 linhas de tamanhos diferentes. Então era pedido que os indivíduos emitissem uma opinião sobre qual das 3 linhas no segundo cartão seriam do mesmo tamanho da linha do primeiro cartão. O voluntário era sempre o último a falar, e quando todos os outros 7 indivíduos erravam antes dele, 1/3 dos voluntários também tendiam a errar, seja porque se convenceriam de que os outros estavam certos, ou simplesmente para não ser o único a dar uma resposta diferente. Trazendo para o episódio analisado, o suporte dos plutonianos aliado à confiança de Jerry acabaram mantendo a sua convicção. Aliás, naquele trecho que mostramos, ainda é possível ver uma fala que representa bem o nosso próximo tópico, que seria a desqualificação do crítico. Se todos bem lembram, Jerry fala: era o que aquele maluco do Scroopnoopers gritava em frente do Ministério de Fundos Públicos. Nessa fala, nós podemos observar como o cientista se opõe à opinião mais popular e não é levado a sério, já que ele é visto apenas como um maluco. Não importa a real formação dele, nem mesmo quais são seus argumentos ou as evidências apresentadas, já que ele é apenas uma pessoa insana. Um outro exemplo desse fenômeno é visto quando Mori confronta seu pai com dados, mas ele refuta humilhando seu filho. Mori fala: que acha do relatório recentemente publicado pelo Plutão Ciência ligando pluterremotos, crateras e encolhimento da superfície com a escavação profunda do núcleo de plutônio? Aí Jerry responde: o que você pensou quando tinha 5 anos e fez cocô nas calças e jogou a cueca toda cagada pra fora da janela do quarto porque achou que ia conseguir fazer um pombo sem asa? No negacionismo científico, é muito comum que haja não só humilhação semelhante do crítico, mas também é reforçada a noção de que o crítico não conhece a verdade, então ele não pode opinar. E partindo para o nosso último tópico, vamos para a racionalização de ideias inconsistentes. Quando estamos diante de algo que se choca com os nossos princípios, temos uma de 2 opções: ou abandonamos a concepção antiga para abraçar uma nova, ou adequamos o que acreditávamos. O grande problema dessa última é que nem sempre essa adequação é feita com base em argumentos plausíveis. Na verdade, a modificação pode ser simplesmente encontrar respostas que apoiem ainda mais a primeira concepção. Por exemplo, um terraplanista pode dizer que, quando observamos o navio sumindo no horizonte, isso aconteceria porque ele está muito longe do nosso campo de visão. Aí, se alguém rebate dizendo que é por causa da curvatura da Terra e que por isso o navio some de baixo para cima, o terraplanista pode simplesmente dizer que você não vê o navio porque não tem uma câmera ou binóculo poderosos o suficiente para conseguir ver. É um argumento que não corresponde à verdade, mas ele sustenta a visão prévia do sujeito, ao menos para aquele que o utiliza.
Inclusive, logo quando são abduzidos, Jerry já dá um indício que será difícil convencê-lo do contrário com a frase: às vezes, ciência é sobre convicção. Uma citação que ilustra bem o que queremos dizer vem do livro Ciência e Pseudociência, de Ronaldo Pilate, que diz: tendemos a elaborar uma crença que explica algo, e apenas após essa elaboração desenvolvemos justificativas para ela. E frequentemente, justificar uma crença significa buscar evidências que confirmem, cegando nossa sensibilidade para as evidências que não sustentam aquilo que a gente já acredita. No episódio de Rick and Morty, dizer que Plutão é um planeta não é apenas falar que ele é um tipo específico de corpo celeste. É dizer que ele pode continuar a ser explorado. Ou seja, negar que ele é um planeta é confirmar que os plutonianos teriam ido longe demais, o que ninguém quer admitir. E nesse ponto vale dizer que os motivos de Jerry para negar a verdade não são os mesmos das corporações extratoras de plutônio. Jerry nega a classificação de Plutão por desconhecimento e por busca de status, enquanto os outros o fazem por interesses financeiros, mesmo que isso custe a destruição do local onde eles moram, uma destruição a longo prazo. E apesar disso, Jerry e os plutonianos reforçam as ideias um do outro, ainda que a convergência nasça de motivos distintos. A racionalização de Jerry é tão dependente de sua intuição que sua convicção só é abalada quando se choca com outro valor dele, o valor da paternidade. Em suma, o negacionismo científico passa pela estruturação de uma visão de mundo. E Rick and Morty nos mostram que isso pode acontecer por vários motivos. Por falta de conhecimento, por causa de ideais inabaláveis, ou simplesmente por interesses políticos e econômicos. Além disso, fica bem evidente que seja Plutão um planeta ou não, a negligência aos dados reais apenas prejudicará o futuro dos habitantes. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. E você? O que achou desse episódio de Rick and Morty? Deseja sugerir algum vídeo? Escreva nos comentários e lembre-se, se você gosta de assistir os nossos vídeos e quer que o nosso canal continue vivo, participe da nossa campanha do Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e temos várias modalidades de apoio, cada um com uma vantagem diferente. E a gente se vê lá no grupo de apoiadores.